Você já reparou na ironia macabra de ver um sujeito segurando um aparelho celular que custa R$ 10.000, pago com suor em 24 vezes intermináveis, enquanto se equilibra com dificuldade no degrau da porta de um ônibus lotado exatamente às 6 horas da manhã? Ele estufa o peito molhado de chuva, achando que comprou status, mas a verdade nua e crua do asfalto é que ele não comprou o telefone. Foi o telefone brilhante de vidro que o comprou inteiro. A prestação consome 30% do salário líquido dele, e o sujeito tem a audácia de chamar isso de investimento em si mesmo. Ele acha genuinamente que é o rei absoluto do quarteirão, porque a tela do aparelho brilha mais forte e tem 3 câmeras potentes na parte de trás. Mas na dura biologia da rua, ele é apenas uma presa fácil e dócil que acabou de colocar a própria coleira de couro apertada no pescoço e entregou a guia sorrindo na mão macia do banqueiro. Ele não percebe, anestesiado pela ilusão, que o verdadeiro adestrador não veste terno de linho importado na avenida principal. O verdadeiro e implacável adestrador mora escondido e trabalha silenciosamente dentro do próprio crânio dele. Meu nome é João e eu sou o CEO dos Caramelos. Eu sou aquele vira-lata ferido que escapou das garras da carrocinha, que aprendeu a ler e interpretar as entrelinhas sujas do mercado financeiro e que voltou de livre e espontânea vontade para a poeira do asfalto quente para ensinar a você, sem meias palavras, como blindar a sua mente contra o sistema gigantesco que quer te devorar vivo e mastigar o seu tempo. Se você faz parte dessa matilha cansada que não aguenta mais comer o resto frio que cai da mesa farta dos engravatados intocáveis, presta muita atenção na minha voz agora. Se apropria desse espaço duro, espalha essa mensagem cortante para os outros vira-latas que ainda estão dormindo no relento da chuva. E vamos começar agora a desvendar a pior e mais cruel prisão que existe no mundo moderno. A prisão química, biológica e silenciosa do seu próprio cérebro primitivo. O que nós vamos abrir e dissecar hoje, sem nenhum tipo de anestesia, não é apenas uma aulinha chata de matemática básica ou economia teórica de faculdade. É pura neurociência brutal misturada com a lama e a poeira das calçadas do mundo real. O motivo central de você sempre, repetidamente, sabotar e implodir o seu próprio futuro financeiro não é porque você não sabe fazer uma simples conta de adição e subtração no papel de pão. É pelo simples fato de que o seu cérebro de primata foi projetado e moldado pela evolução para sobreviver correndo na selva há 10.000 anos atrás, e não para sentar na cadeira e operar juros compostos a seu favor no complexo século XXI. O sistema predatório sabe muito bem disso. Os bancos gigantes sabem disso melhor do que ninguém. O varejo iluminado sabe disso. E eles usam de forma implacável a sua própria biologia ancestral como uma arma de destruição em massa contra o seu sofrido patrimônio líquido. A primeira peça solta desse quebra-cabeça macabro é o que eu chamo carinhosamente de a ilusão venenosa da dopamina barata. A dopamina é aquele neurotransmissor químico traiçoeiro que faz o seu rabo abanar incontrolavelmente toda vez que você vê uma oportunidade brilhante de recompensa imediata na sua frente. Quando você passa caminhando na frente da vitrine de vidro iluminada do shopping center e vê aquele tênis da moda de R$ 1.500, o seu cérebro inunda imediatamente o seu corpo tenso com a mesmíssima química poderosa que os nossos ancestrais peludos sentiam quando encontravam por acaso uma árvore cheia de frutas doces e maduras no meio do deserto. A urgência animal grita na sua orelha para você agir no impulso. Compre agora mesmo. Você merece o melhor dessa terra. Você trabalhou feito um condenado a semana inteira. Você precisa ostentar o plástico no pé para mostrar ao resto do bando que você tem valor e que não ficou para trás na corrida dos ratos. E então você saca do bolso o pedaço de plástico colorido, o seu maldito cartão de crédito, que cobra juros extorsivos de 300% ao ano, e passa na maquininha sem pensar 2 vezes. A dopamina dispara no seu sangue instantaneamente. Você se sente um verdadeiro lorde, o dono da rua inteira, por exatos 5 minutos de pura ilusão química. Mas preste atenção no que acontece com o seu estômago quando a fatura pesada chega implacável 30 dias depois por debaixo da porta. A magia evaporou completamente.
O tênis superfaturado já está sujo de lama depois de meia dúzia de saídas normais. E a dívida virtual se transformou instantaneamente em uma corrente de ferro fria e pesada, amarrada sem piedade no seu tornozelo esquerdo. Você foi adestrado com perfeição acadêmica para trocar de bom grado a sua soberania financeira futura por um pico miserável de prazer químico de curtíssima duração. Isso é comportamento típico e vergonhoso de poodle de madame de condomínio fechado, que implora chorando por um petisco industrializado, balançando as duas patas da frente no ar-condicionado. O verdadeiro vira-lata de rua, o osso duro que entende profundamente como a mecânica engenhosa do canil funciona, sabe com clareza cristalina que o prazer imediato é simplesmente a armadilha mais velha, suja e eficiente da carrocinha moderna. A verdadeira blindagem de pelo começa a se formar quando você aprende a respirar fundo, olhar diretamente para aquele tênis brilhante na vitrine e enxergar não um objeto de desejo ou uma medalha de status social, mas sim um passivo destruidor e impiedoso que vai drenar o seu precioso fluxo de caixa mensal e atrasar a sua liberdade definitiva em exatos 6 meses de suor e trabalho pesado sob o sol. A regra de ouro número 1 do nosso bando espalhado pelas ruas é que a paciência fria e extremamente calculista é a arma mais letal e eficiente que existe contra a engrenagem do sistema. O sistema sobrevive, respira e engorda obscenamente apenas da sua impaciência crônica e infantil. O banco lucra bilhões de reais fáceis todos os trimestres do ano, apenas porque você, um adulto feito, não consegue ter a disciplina mental de esperar calado para juntar o maldito dinheiro no cofre e comprar o que deseja pagar à vista em cima do balcão. E a tragédia maior de tudo isso é que a maioria absoluta da matilha repete cegamente esse mesmo ciclo maldito, ano após ano, trocando de carro para um modelo novo do ano que desvaloriza exatos 20% no milissegundo, em que pisa os 4 pneus de borracha fora do portão bonito da concessionária, apenas para mostrar para vizinhos que secretamente odeiam que as coisas aparentemente estão indo bem e prósperas na garagem da frente. Esse é o primeiro mecanismo cruel de autossabotagem que nós mapeamos a fundo hoje na calçada. A tirania implacável da recompensa imediata que escraviza milhões e milhões de pessoas trabalhadoras no país inteiro. Mas o buraco no asfalto molhado é muito mais profundo, sujo e perigoso do que uma simples compra idiota de final de semana no shopping. A segunda falha crítica no seu sistema operacional mental é o que os neurocientistas ricos de jaleco branco chamam de sequestro da amígdala. E é exatamente aqui neste ponto cego que o bicho pega pesado de verdade nas suas grandes decisões de investimento a longo prazo. A amígdala não é aquela carne chata que você tira da garganta quando é apenas uma criança chorando no hospital da prefeitura. É uma estrutura complexa do tamanho exato de uma amêndoa enfiada bem no fundo escuro do seu cérebro de primata, responsável de forma direta pelo seu instinto animal de sobrevivência mais básico e pela resposta automática de luta ou fuga imediata diante do perigo iminente na natureza. Ela é uma máquina excelente, uma ferramenta perfeita e calibrada para te fazer pular desesperadamente para trás quando você ouve de repente o barulho assustador de uma cobra rastejando na grama do quintal, ou para te fazer correr em puro desespero quando a van preta da carrocinha vira a esquina do seu bairro buzinando alto. Mas preste bem atenção nisso agora. Ela é um desastre absoluto, uma falha catastrófica e imperdoável, quando você tenta de forma amadora investir na bolsa de valores ou em fundos imobiliários com o objetivo de construir renda passiva e tranquilidade financeira. Imagine a seguinte cena real comigo agora mesmo. Você passou 2 anos inteiros da sua juventude estudando o mercado financeiro à noite. Juntou suados 10 mil reais privando a sua família de passeios nos finais de semana. E comprou fatias de cotas de empresas sólidas, que geram lucro constante e previsível. Você está finalmente e orgulhosamente construindo a sua própria toca segura, garantindo o seu pedaço de asfalto, para não depender de absolutamente ninguém de terno no futuro distante. Aí, do nada, sem nenhum aviso prévio, vem uma crise global que nenhum especialista na televisão previu. Uma manchete vermelha e desesperadora no jornal noturno da televisão anuncia com letras garrafais que a economia do mundo inteiro vai derreter
até sobrar apenas as cinzas fumegantes e que o caos total se instalou nos mercados de todas as capitais do planeta. O gráfico verde do seu aplicativo de investimentos despenca dolorosos e assustadores 15% em um único e sangrento dia de pânico generalizado no mercado. O que acontece na química perfeita da sua cabeça nesse exato milissegundo de terror? A sua pequena amígdala entra em estado de alerta e pânico máximo. Ela não tem a menor capacidade de entender o conceito matemático e abstrato de volatilidade cíclica que os engravatados ricos adoram falar bebendo vinho. Ela não entende uma vírgula de métricas corporativas como lucro líquido por ação ou da força inabalável de um bom fundamento empresarial construído em tempos difíceis de guerra. Para a sua pequena e assustada amígdala primitiva, o número vermelho e enorme caindo em queda livre na tela de vidro do telefone é literalmente um leão faminto gigante de dentes muito afiados, prestes a pular e arrancar a sua cabeça fora do pescoço. O seu cérebro, tentando bravamente salvar a sua vida biológica animal, inunda todas as suas veias com litros de cortisol fervente, o hormônio altamente tóxico do estresse pesado e destrutivo. A sua razão lógica e fria simplesmente apaga as luzes da sala e desliga da tomada. O seu córtex pré-frontal, que eu traduzo como a parte racional, calma, fria e inteligente da sua massa cinzenta cerebral, simplesmente encerra as atividades no expediente e vai dormir no canto escuro do crânio. Você entra imediatamente no modo instintivo de sobrevivência puro, sentindo o sangue ferver, agindo exatamente como um cachorro assustado e acuado em um beco sujo sem nenhuma saída, tomando chuva forte e pedradas de crianças cruéis. E me responda com sinceridade, o que o cachorro acuado no beco faz nessa situação de estresse e pavor extremo? Ele foge correndo rápido e desesperado para onde o focinho úmido aponta. No mundo gelado e implacável dos grandes investimentos de capital, fugir desesperadamente significa apenas uma coisa: vender de qualquer jeito tudo o que você tem na carteira o mais rápido possível antes que a luz apague. Você abre o aplicativo do banco com as duas mãos, tremendo violentamente, suando frio e gelado pela testa toda, e aperta com força o botão vermelho escrito "Vender ações no visor", realizando e confirmando na hora um prejuízo real e doloroso de R$ 2.000 e entregando todas as suas preciosas e estudadas cotas a preço de banana podre de feira livre para os grandes tubarões gordos e extremamente calmos do topo do mercado, que estavam confortavelmente sentados em suas poltronas, apenas aguardando em silêncio o cheiro do seu desespero de amador bater na porta pesada deles. A sua amígdala animal te enganou feio novamente no jogo da vida. Ela te apunhalou nas costas de surpresa. Ela fez você covardemente vender todos os seus ativos financeiros lá no fundo escuro do poço, exatamente no único momento em que tudo na prateleira do mundo estava muito mais barato e terrivelmente atraente para comprar, apenas para aliviar aquela maldita e terrível sensação de ansiedade que queimava como fogo dentro do seu peito. E é exatamente, milimetricamente e matematicamente assim que o sistema gigante e corporativo adora e planeja em reuniões que você se comporte todas as vezes que o grande sino do caos toca na parede. Você vira instantaneamente a ovelha dócil e assustada, alimentando de bom grado com a própria carne os lobos velhos e famintos que sabem perfeitamente bem da verdade. A verdade de que, em cerca de 5 longos anos, o mercado financeiro inteiro vai se recuperar por completo, esquecer rapidamente a antiga crise de jornal e bater novamente novos e inacreditáveis recordes históricos de alta, lucrando fortunas incalculáveis exatamente em cima do seu medo passado e da sua venda desesperada na baixa. Esse é o ciclo perverso, trágico e infinitamente repetitivo do pobre investidor pessoa física comum que nunca foi treinado de verdade nas pancadas duras das ruas de pedra. Ele compra na euforia da alta, lá no topo gelado da montanha, movido pela mais pura ganância humana e pela injeção forte de dopamina, estourando quente nas veias só porque o vizinho também comprou sorrindo. E ele vende chorando na baixa profunda e dolorosa, lá no fundo do Vale das Sombras, movido pelo puro e incontrolável pânico irracional e pela sua amígdala berrando sem parar que o mundo acabou de vez e não tem volta.
é um massacre financeiro feio, altamente previsível, desenhado no quadro negro e incrivelmente matemático, que acontece fielmente a cada década apenas para transferir de forma limpa a riqueza dos impacientes e medrosos direto para o bolso fundo dos mais pacientes e frios. A real verdade é que você não está sendo minimamente racional ou inteligente quando clica no botão de vender, no auge do desespero do mercado. Você está apenas exercendo o papel de ser um patético fantoche químico, completamente operado de longe pelo pavor incontrolável de perder o pouco de patrimônio que juntou com dor e pelo forte desejo inútil e fútil de abraçar uma segurança imaginária que não existe no mundo real. Para se tornar o verdadeiro e temido dono da rua escura, aquele cachorro grande que anda no meio do asfalto sem nunca precisar olhar por cima do ombro com medo. Você precisa necessariamente aprender a neutralizar de forma cirúrgica e violenta essa sua resposta biológica primitiva e ancestral que te faz covarde. Você precisa e tem a obrigação de criar no seu ambiente um sistema engenhoso, frio e rígido, feito de puro ferro fundido, que se coloque firme como um muro espesso de concreto entre o seu natural impulso animal de fugir do perigo e o seu dinheiro suado, que está trabalhando duro e em absoluto silêncio. Nós ainda precisamos cavar e aprofundar muito mais na biologia crua do fracasso financeiro coletivo. A toca fria do coelho de plástico não termina aqui, e o buraco na terra é escuro e não tem fim visível. Tem muito mais peças de ferro e engrenagens totalmente enferrujadas rodando sem óleo na escuridão da sua mente neste exato momento de distração, te empurrando covardemente centímetros por dia na direção de um precipício assustador. Respira fundo, enche os pulmões de ar, controla o teu próprio batimento cardíaco acelerado e amarra bem firme a bota no pé, porque no nosso próximo confronto aqui na calçada a conversa vai ser muito pior. E nós vamos expor o terceiro erro fatal da sua mentalidade de rebanho. Você sobreviveu à primeira rodada de porrada intelectual e ainda está de pé na calçada rachada me ouvindo, o que já te coloca estatisticamente muito à frente da grande massa dócil que desiste no primeiro latido mais alto. Nós já rasgamos o véu sujo da dopamina barata que te faz comprar no impulso burro o que você não precisa. E já dissecamos sem anestesia o sequestro covarde da sua amígdala que te obriga a vender o seu patrimônio valioso na bacia das almas durante o pânico do mercado. Agora nós vamos descer mais um degrau apertado no bueiro escuro da sua própria ignorância psicológica crônica. A terceira falha letal no seu cérebro de primata endividado é a arrogância cega e patética, documentada pelos engravatados da ciência de laboratório como o terrível efeito Dunning-Kruger. Traduzindo do jargão acadêmico inútil para a língua áspera e direta da rua molhada, o efeito Dunning-Kruger é basicamente o fenômeno biológico terrível em que o sujeito inexperiente é tão absurdamente incapaz que ele não tem sequer a capacidade neurológica mínima de perceber o tamanho colossal da própria ignorância. Ele se acha um gênio intocável das finanças complexas porque assistiu a 3 vídeos gratuitos de 15 minutos no aparelho celular enquanto estava confortavelmente sentado no vaso sanitário da sua casa minúscula. Esse é o perfil clássico e previsível do poodle de apartamento metido a lobo solitário do mercado trilionário de capitais. Ele junta suados e sofridos R$2.000 trabalhando dezenas de meses a fio, abre a conta na corretora de valores, que tem um aplicativo moderno piscando luzes coloridas na tela, e decide totalmente sozinho, do alto da sua profunda arrogância de novato inútil, que vai fazer operações complexas de risco de curtíssimo prazo no mercado futuro, apostando contra as tendências primárias. Ele acha sinceramente na cabecinha pequena e vazia que vai bater de frente e ganhar contra os robôs supercomputadores de alta frequência dos bancos estrangeiros bilionários que operam dezenas de ordens em microsegundos imperceptíveis e leem absolutamente tudo o que acontece no mercado financeiro global em tempo real esmagador. O banco gigantesco do exterior, o nosso eterno adestrador de almas inocentes, apenas sorri de longe, afiando tranquilamente a lâmina fria da faca de açougueiro na pedra áspera. O sistema inteiro adora, aplaude de pé e incentiva com dinheiro farto o poodle arrogante das ruas brasileiras. Eles criam de propósito plataformas que parecem jogos de videogame extremamente viciantes,
com roletas invisíveis cheias de gráficos dinâmicos, piscando intermitentemente em tons fortes de verde neon e vermelho sangue, justamente e maldosamente para massagear diariamente o ego frágil dessa matilha de infelizes iludidos com promessas de lucro muito rápido. A biologia envenenada do sujeito começa a gritar dentro da orelha suja dele que ele é alguém totalmente especial e intocável no mundo inteiro, que ele é o escolhido predestinado a quebrar o sistema falido e rico de séculos, que ele finalmente vai descobrir o padrão matemático oculto nas barras finas do gráfico de preços que absolutamente ninguém mais no planeta Terra inteiro conseguiu enxergar em décadas de estudos matemáticos aprofundados. E o que acontece na vida real, dura e fria do asfalto quente da cidade, sem compaixão nenhuma com os fracos? Em menos de 3 curtíssimos meses de pura ilusão nociva e cliques frenéticos nervosos no mouse de plástico importado na escrivaninha de madeira barata, ele perde absolutamente todo o dinheiro suado que tinha juntado, com lágrimas escorrendo no rosto triste. Queima completamente a pequena e sofrida reserva de emergência financeira da sua própria família inocente. E, no mais absoluto desespero do poço raso da derrota iminente, ainda vai atrás rastejando, feito uma cobra do gerente engravatado do seu banco pessoal, para pegar um empréstimo maldito e assassino com juros absurdos e criminosos de quase 12% ao mês, para tentar irracionalmente recuperar o estrago violento em tempo recorde, caindo perfeitamente sem defesa na velha e pegajosa armadilha sem saída do jogador compulsivo doente. A arrogância envenenada destruiu a parca racionalidade do sujeito frouxo em milhares de pedaços pequenos que agora estão esparramados no chão gelado da cozinha escura. O verdadeiro caramelo cascudo de rua, aquele que vive, se alimenta do resto e dorme com um dos olhos sempre abertos nas intempéries brutais da madrugada congelante, não ostenta nenhum tipo de ego perfumado. O ego é um artigo de luxo caro e pesado demais que nós, os renegados espertos do sistema de capital fechado, simplesmente não podemos sustentar de forma alguma ou carregar nas costas arranhadas por muito tempo de caminhada debaixo do sol inclemente do meio do dia quente. O cachorro sobrevivente e magricela que consegue resistir inteiro, alerta e respirando há 10 invernos impiedosos e punitivos, na calçada de cimento frio entende exatamente e com perfeição cirúrgica, invejável, o tamanho exato da sua própria e minúscula insignificância patética, perante um caminhão bitrem pesadíssimo de carga dupla, em alta e incontrolável velocidade na chuva forte. O mercado financeiro voraz e trilionário é exata e, metaforicamente, esse caminhão monstruoso de lataria enferrujada, sem nenhum tipo de freio e pesadíssimo descendo embalado a ladeira escura e chuvosa da capital paulista caótica. E você, sozinho no meio do canteiro central da pista dupla molhada, é apenas um pequeno e minúsculo vira-lata pele e osso minúsculo, tentando desesperadamente atravessar de um lado para o outro da marginal agitada, sem virar uma pasta de carne, e pelos irreconhecível prensada no pneu preto e quente de borracha grossa da máquina fumegante. O caramelo estratégico e calculista perigoso assume publicamente e sem nenhum pudor ou vergonha social ridícula a sua completa e absoluta ignorância financeira e intelectual desde o exato e primeiro dia sofrido em que resolveu começar a longa jornada suja e desgastante na trincheira lamacenta da guerra financeira pela soberania duradoura e intocável do longo prazo. Ele não tenta, nem por um mísero segundo ingênuo de distração infantil que custaria muito caro, prever o futuro nebuloso e adivinhar covardemente, sem dados de verdade, se o índice oficial de ações das grandes e bilionárias companhias de minério de ferro e petróleo bruto vai dar um salto vigoroso e repentino de exatos 8% redondos na próxima terça-feira entediante à tarde, ou se ele inevitavelmente vai amargar silenciosamente e engolir a seco uma queda pesada, aguda e trágica de amedrontadores 15% do seu valor total de mercado. Nas telas iluminadas dos computadores, logo na abertura dolorida da primeira semana gélida do famigerado e cruel mês temido de agosto chuvoso. Ele simplesmente aperta o botão tátil na tela de vidro espesso para comprar a sua parte estipulada no começo do ano, e o faz de forma friamente consistente, assombrosamente mecanizada,
É estupidamente monótona e deliberadamente muito, mas muito chata e repetitiva sem parar de fazer força muscular contínua. Sem nenhuma pausa covarde ou lamentos inúteis no ouvido alheio durante os almoços do refeitório fedido da fábrica quente em que ele trabalha de operário anônimo. Comprando religiosamente com dinheiro grosso as fatias regulares de empresas sólidas, geradoras e excelentes que possuem cofres abarrotados e pesados de lucro trilionário, resistente a qualquer crise global avassaladora dos jornais populares. Independentemente se no céu está caindo uma chuva de pregos da tempestade do milênio, ou se o sol queima escaldante e torra o asfalto tremendo no calor sufocante no horizonte distorcido de concreto opaco sem árvores. Esse cachorro resistente segue calado os planos, pouco se lixando amargamente e ignorando por completo se o homem elegante de gravata azul com sorriso amarelo estático no jornal chato do canal estatal oficial da televisão aberta está berrando a plenos pulmões, desesperados e segurando papéis impressos inúteis e mal desenhados, afirmando que o mundo civilizado financeiro moderno vai simplesmente desmoronar por completo e desaparecer em formato de cinzas grossas atiradas ao vento sujo antes que chegue à metade cega do longínquo ano distante e invisível de 2028 turbulento e de escassez hídrica forte. A humildade feita de pedra e gelo puro, inteiramente contida e controlada, severamente calculada em cada passo de milímetros curtos e mortalmente calada perante os latidos barulhentos dos tolos de apartamento com vidros nas sacadas, é, de longe, o fator de vida e morte da rua nua. É a principal e de uma importância gigantesca, sendo a mais espessa e potente camada de blindagem impenetrável, de pelo opaco incrustado de terra do asfalto sujo e grosso, que você irremediavelmente e imperativamente vai ter que adotar nos dias difíceis e assumir para vestir compulsoriamente no próprio couro fino e fraco durante toda a existência restante, servindo de couraça poderosa contra as garras altamente violentas, incrivelmente imundas e totalmente sorrateiras da sua própria e enraizada arrogância tola, fraca e cheia de desejos e vícios mentais destruidores. E como se não bastasse todo esse banho corrosivo de humildade forçada na base da dor e do sofrimento sem margem de erro, grudado e perfeitamente colado na sua nuca pelada, como um parasita resistente à química brava de chuveiro público, abandonado envenenando perigosamente e enfiando veneno forte através da sua carne doente, para piorar a terrível arrogância mortífera e cega que condena impiedosamente e mata todos os covardes lentos na avenida movimentada diariamente à beira da calçada trincada pela ação das raízes velhas, nós temos mais coisas profundas. Somos completamente obrigados por respeito à verdade crua e por honra do asfalto quente a rasgar o chão de terra e examinar agora detalhadamente debaixo da luz amarela, enfraquecida do velho e quebrado poste público da esquina chuvosa, o quarto terrível vírus neurológico programado que circula muito rápido debaixo da sua própria pele fria. A contaminação letal injetada pela nossa biologia falha, que corre pesada e incrivelmente livre e solta, destruindo seus impulsos corretos dentro da sua veia capilar principal, pulsando sangue já enfraquecido e acostumado com os horrores de ser simplesmente uma presa estúpida dócil, aguardando o açougueiro sujo amolar a tesoura do abatedouro fétido e sombrio da grande metrópole impiedosa sem luz natural. Nós entramos aqui, meus cães sujos do lixo sem teto e donos da própria hora livre, na seara biológica do famoso, irremediável, patético e absolutamente incontrolável instinto miserável biológico primitivo da falsa proteção invisível e pura tentativa ridícula de garantia covarde de mera e triste sobrevivência ilusória que só e unicamente é sentida ilusoriamente em caminhadas perdidas na enorme boiada e na massa gigantesca, amorfa e medíocre do rebanho de bilhões de cabeças suadas da mesma laia miserável seguindo a música. A engrenagem neurológica e biologia rudimentar do cérebro primário, instalado no seu corpo malhado de primata ereto, espremido no minúsculo limite do concreto pesado dos grandes centros urbanos, densamente estressantes e sem natureza, foi severa e violentamente temperada e forjada na base dos martelos de pressão a incontáveis milhares de milhares
e milhões de centenas de sofridos e desesperadores, anos nas savanas escuras de Mato Alto, lá nas savanas, quentes atrás da sobrevivência da noite longa. Ela imprimiu, desenhou, perfurou, cravou fundo e impregnou eternamente e fortemente a patética e completamente falsa e trágica ideia absurda, mentirosa, de noção equivocada absoluta, tatuada nas entranhas químicas cegas no cerne do seu pobre e vulnerável cérebro, estressado instintivo de que cegamente apenas calar a própria boca inútil e continuar a seguir covardemente na escuridão profunda os mesmíssimos passos alheios repetitivos e sujos acompanhados de toda a manada, é a decisão certa de quem lucra no final trágico do apito. Mude rápido a sua tese sobre o assunto doloroso, agora se quiser continuar vivo. Tudo isso serviu apenas para matar de forma avassaladora a sua coragem moral. Você já reparou na suprema loucura cega e na gigantesca contradição macabra daquele seu vizinho presunçoso, de muro baixo e esburacado, que estaciona todas as noites chuvosas um imenso e caríssimo carro esportivo, importado de luxo preto blindado, que consome 1 litro de gasolina cara a cada quadra escura percorrida com ronco alto do motor barulhento no final da rua lamacenta, apenas e tristemente para logo em seguida descer rápido do banco de couro importado e entrar correndo de cabeça baixa, escondendo o próprio rosto cansado na sua minúscula, muito úmida e alugada casa escura de fundos, sem reboco nas paredes. Porque a pesada e longa conta vencida e vermelha de energia elétrica básica já foi brutalmente e violentamente cortada, no alto do poste da esquina principal, pelo velho e cansado funcionário estatal da grande empresa de luz da capital, há exatos e precisos 3 longos dias úteis, sem absolutamente nenhum tipo de aviso gentil ou traço de piedade burocrática da parte do sistema Central, de faturamento automático que não perdoa dívidas amargas na calada da noite fria, das periferias esquecidas da enorme e cruel cidade de pedra implacável que nunca dorme tranquila no escuro e que destrói corações puros e devora almas inocentes no asfalto molhado cheio de lama e lixo espalhado pelos cantos das calçadas velhas de cimento rachado. Meu nome é João e eu sou o CEO dos Caramelos. Eu sou a dura e áspera voz rouca da realidade de concreto das longas avenidas pavimentadas que corta e sangra com muita violência, justificada todas as mentiras ensaiadas e perfeitamente polidas que os gerentes de bancos sorridentes e falsos vestidos em belíssimos ternos de seda caríssima contam sussurrando sem parar nos seus 2 ouvidos, já quase surdos, inflamados e completamente anestesiados de primata moderno e frouxo, eternamente enganado pelas luzes quentes que brilham na tela quente de vidro do seu smartphone barato, de plástico brilhante pago em infinitas parcelas mensais que sugam até o último trocado valioso da sua carteira de couro falso, desgastada e furada no fundo. O seu cérebro primitivo e reativo foi moldado lenta, cruel e extremamente dolorosamente por sucessivos milhares e milhares de penosos e gelados anos de dura evolução seletiva contínua nas velhas savanas altas para te obrigar a acreditar de forma muito profunda, inquestionável e estritamente cega que andar sempre e covardemente grudado e espremido junto com a imensa e incrivelmente barulhenta manada de herbívoros pesados, assustados e fedorentos é, sem nenhuma sombra de dúvida lógica, a única e exclusiva forma matemática e biologicamente plausível que existe para conseguir se manter inteiro, vivo, inteiro e ainda respirando lufadas de oxigênio no meio escuro da planície seca e morta que está permanentemente infestada e dominada de predadores noturnos implacáveis, gigantes e traiçoeiros de dentes afiados que ficam apenas quietos, aguardando nas sombras do silêncio. É puramente por esse exato, ridículo, trágico e patético motivo animal e químico ancestral, incrustado nos seus instintos mais antigos e irracionais, que você sempre sente, suando muito frio pelas mãos trêmulas. Um enorme pavor existencial paralisante, avassalador, sufocante e terrível, de ser a única e corajosa, solitária pessoa inteligente do seu pequeno e medíocre ciclo vicioso de amizades falsas, tóxicas e limitadas a não ter a pressa impensada de sacar instintivamente da carteira apertada
o maldito e sujo pedaço de plástico do cartão de crédito prateado com altas taxas anuais extorsivas de juros abusivos cruéis e não comprar, sem pensar, aquele longínquo lote superfaturado de terreno arenoso e pantanoso de baixíssimo valor comercial, encalhado há décadas na beira isolada da estrada poeirenta do interior, abandonado de tudo, ou a não ter o impulso impensado, animal e juvenil, de entrar de cabeça oca e vazia, mergulhando de peito completamente nu e aberto naquela gigantesca e burra furada financeira mentirosa, brilhante, ardilosa, criminosa e suja, que veio inteligentemente e perigosamente bem disfarçada e maquiada de nova criptomoeda tecnológica e muito inovadora e rentável de cachorro sorridente e piadas digitais vazias que o seu cunhado careca, extremamente preguiçoso e cronicamente falido e desempregado pelo mercado de trabalho, te recomendou berrando alto aos quatro ventos no meio abafado do longo churrasco de domingo. Chuvoso à tarde no quintal sujo, quando ele estava já completamente banhado, cego e anestesiado por incontáveis litros mornos de cerveja, barata de milho aguado, estocada aos montes no isopor velho e rachado no fundo falso da garagem bagunçada. A ocitocina traiçoeira e invisível que atua no lombo, o mais perigoso hormônio altamente pegajoso e tóxico da sua falsa e mentirosa necessidade de aceitação social constante e do maldito e venenoso sentimento de pertencimento coletivo, inútil e reconfortante ao grande e ruidoso rebanho de milhares de fracos, endividados crônicos e patéticos fracassados, sem destino próprio e definitivo fora do cruel sistema, inunda e encharca com altíssima velocidade e pressão absurda a sua corrente sanguínea quente nas veias do pescoço apertado e te convence facilmente de forma covarde e totalmente mentirosa, manipulada no escuro. E te afirma silenciosamente, sem palavras claras, que estar tristemente e infelizmente abraçado, junto de choros noturnos, com os milhares e milhares de pessoas, e almas penadas, completamente desesperadas, sem rumos certos nas mãos sujas, que estão afundando ladeira abaixo e sendo sugadas muito rápido, sem ter salvação para a lama gelada, densa e fétida do infinito poço escuro e amargo do mais fundo e impiedoso abismo econômico mundial, na crise de crédito pesada é de fato, e na verdade uma situação de vida supostamente muito melhor. Socialmente muito mais agradável, segura e aquecida e aceitável moralmente pelos velhos vizinhos curiosos e linguarudos fofoqueiros do que estar, por incrível contraste absoluto de lucidez, remando silenciosamente sozinho, extremamente focado e calmamente remando e conduzindo os barcos no meio das noites difíceis, existindo totalmente isolado e firme e forte em estado de segurança inabalável e absoluta, e invencível. Glória pessoal eterna dentro de um robusto e pequeno barco particular, de madeira dura, resistente, de tora firme, que não deixa nenhuma gota venenosa entrar escondida no meio mortal e terrível mar da grande tempestade barulhenta com ondas assassinas que derrubam montanhas. O enorme sistema financeiro corporativo, inteligente e completamente predatório globalizado. A nossa conhecidíssima velha e perigosa senhora e assustadora grande carrocinha preta de alta velocidade de lataria, muito enferrujada, raspada no poste, que atira covardemente sem dó e não tem uma gota mínima de pena dos latidos e choros noturnos agudos, desesperados pelo canto fétido molhado do asfalto sujo rachado, sabe interpretar e ler magistralmente e perfeitamente através de potentes satélites e das grandes telas brilhantes repletas de incontáveis códigos e de enormes fileiras infinitas de números pequenos e frios todas as suas mais puras, secretas, escondidas e profundas gritantes necessidades frágeis e mentais de uma criança medrosa que chora forte, exigindo a atenção infantil e de aprovação em enorme grupo fraco que exige as mesmas falsas proteções de papelão na vida da cidade, cinza e triste. E pior de tudo, na parte terrível das consequências da ruína matemática sombria inabalável, o grande abatedouro de almas endividadas usa tudo isso intensamente o dia todo e o tempo inteiro como facas contra você, diuturnamente e sem remorsos cruéis,
como a pior arma de pura destruição letal silenciosa que drena até secar o osso o seu maravilhoso dinheiro limpo. E eles cortam implacavelmente o pulso quente do seu próprio minúsculo e sofrido patrimônio líquido, construído com tanta dor nas unhas sujas, com uma assustadora e cruel precisão milimétrica que impressiona perfeitamente os estudiosos. O grande e inescrupuloso engravatado bilionário, dono do grande selo dourado falso de alta popularidade falsa, nas prateleiras dos aplicativos, adora mentir e divulgar o dia inteiro usando as gigantes e infinitas letras maiúsculas pintadas de cor vermelha, vibrante, espalhadas nas campanhas em formato de vídeo em toda a grande e rápida, maravilhosa, mentirosa internet, alardeando fortemente e declarando orgulhoso e muito feliz da vida boa de terno caro, costurado na Europa, cara. Repetindo incansavelmente como um robô programado insensível para sugar recursos fartos dos ingênuos, que exatos e assombrosos, mais de inacreditáveis e incríveis contados, 1 milhão e surpreendentes precisos inteiros, 500 mil grandes. Felizardos e grandes orgulhosos de seus passos de falsos, de estúpidos de clientes, e novos clientes pateticamente sorridentes frouxos, já assinaram alegres. Preencheram e enviaram as folhas brancas de cadastro longo de bancos grandes, caros e concordaram lendo no espelho, e já compraram cegamente e com gosto amargo as milhares de horríveis tóxicas. Inúteis pesadas, falsas grandes cotas, caras que você não entendeu. Disfarçadas magistralmente com maquiagem pesada, mentirosa brilhante, falsa sedutora, venenosa e perfumada das fadas, como um excelente e milagroso tesouro invencível de garantida forte e maravilhosa, perfeita e segura. Amada renda limpa, pura, que te promete um inalcançável, rentável. Sonho lindo infinito, num mar calmo azul, de praias perfeitas eternas, mas que na verdadeira fria vida da rua perigosa, que mata pessoas endividadas. O tempo inteiro no beco escuro vai apenas entregar de fato em suas mãos sujas a imensa e gigantesca e profunda e garantida desilusão e dor constante que corrói toda a sua paz de espírito forte para os infinitos restos, podres, de dezenas e dolorosos e amargos anos pesados no calendário de parede de cozinha em formato de papel. O brasileiro endividado e de mente fechada das classes operárias e do trânsito caótico e engarrafado na avenida que está lotada na chuvosa noite eterna, assustadora e estressante de toda semana amarga, o nosso querido e conhecido e estressado fofo triste poodle, amarrado covardemente em forte coleira, e cego morador do apertado espaço do pequeno apartamento pequeno, falso cheio de poeira e tapete, que sempre morre num absurdo de eterno terrível forte, imensurável medo de assumir na ponta da coragem os erros e simplesmente ter a glória imortal. Inabalável, avassaladora, incrível, gloriosa de conseguir levantar a cabeça com orgulho. Indomável, mágico e ser. Livre dono de fato glorioso. Mestre imortal único e muito soberano. Esmagador das fortes incríveis precisas. Solitárias gloriosas. Escolhas financeiras. Absolutas. Gloriosas. Majestosas. Sábias. Incríveis, poderosas, formidáveis, maravilhosas, mágicas que pavimentam maravilhosamente e protegem, para absolutamente sempre o inesquecível muro inabalável e gigantesco e perfeito, brilhante, formidável, imenso, das suas pedras de ouro fortes, esmagadoras, sagradas. Incríveis, indestrutíveis de defesa perfeita no mundo gigante, infinito, sagrado, impiedoso, brutal, esmagador, forte, esmagador, irreal e inegociável, puro, grandioso, sol de meio-dia que brilha de verdade no céu livre, majestoso da savana quente que ilumina os leões astutos. O caramelo indomável entende sem desenhar que você não deve olhar o sobe e desce. Simplesmente faça aportes em fundos de investimentos. Do tijolo amado forte, os queridos inabaláveis gigantes enormes, chamados e gritados, sempre em letras poderosas de FIIs fortes, gigantes invencíveis, majestosos, potentes avassaladores, e nunca pare de bater a marreta da disciplina fria até virar rei. Comenta agora para selar com sangue nas calçadas esburacadas a seguinte exata, maravilhosa e secreta mágica, escondida e abençoada frase de acesso.
na porta de vidro do castelo do líder prato de pedreiro, caprichado com ovo mole frito com borda crocante, rende no final da tarde escura e longa chuvosa, incrivelmente melhor do que as parcas migalhas deixadas na podre corroída pífia fraca e esquecida morta e inútil defasada e sempre falida caderneta. Velha. E abandonada de poupança bancária vazia e corroída na gaveta mofada. Dica do CEO. O lucro não late, ele trabalha em silêncio. Yeah.